Oi, gente! Dando sequência a pequenas histórias de vida, histórias da minha vida, mas que agora já começa a ser contada a nossa vida. A nossa vida, porque os ouvintes começam a fazer parte da minha vida, eu começo a fazer parte da vida de muita gente. Então, uma vez chegando em São Paulo, como eu já disse, eu fiquei desempregado. Eu vim certo de que já ia começar no dia seguinte a trabalhar lá na estação rodoviária ali da Duque de Caxias, perto da Júlio Prestes, aquela grande estação antiga, né? Bom, não deu nada certo. Então eu desci pensativo a Santa Efigênia até chegar a Ipiranga e pensando o que ia fazer da vida. Fui lá na casa daqueles familiares que um dia estiveram lá em Barra Bonita e disseram: olha, estando lá em São Paulo, procura a gente. E eu procurei mesmo. Eles pensaram que não ia procurar, mas procurei. Mas eu fui muito bem recebido. Fui muito bem recebido. E todo dia de manhã eu saía com alguém ali da família que ia trabalhar e me deixava justamente ali na rua Líbero Badaró, ou naquele centro, eu não sei exatamente ali naquele centro, perto da Praça da Sé. E dali eles passavam para mim o roteiro certinho, o endereço certinho, para onde que eu queria ir. A primeira rádio que eu fui atrás, que eu fui procurar trabalho, foi na Rádio Cometa. E tem uma explicação, porque na casa deles, eles ouviam a Cometa. Eles ouviam a Cometa por causa de um cara, por causa de um programa, Zé Bétio, que até então eu não conhecia. Então, como lá na Vila Granada, onde eles moravam, e onde eu estava por alguns dias, eles ouviam o Zé Bétio, então, e era a Rádio Cometa. Eu falei, então eu vou começar pela Rádio Cometa. E cheguei lá na Rádio Cometa, me apresentei, assim, né, tal, mas não deu nada certo, mas vi, por incrível que pareça, uma figura assim, sabe, fazendo assim com a mão, ele tinha um anel assim, engraçado, assim, né, tal. E eu falei, olha, a voz dele é aquela que eu ouço no rádio. E mais tarde eu vim saber que realmente ele era o Zé Bétio. Mas na Cometa não deu certo. Bom, eu tenho que procurar. Então aquele dia eu perdi, voltei, aí no outro dia, novamente eles me levaram naquele mesmo ponto ali da Praça da Sé, perto daquela região ali, e então eu fui seguir para Vila Mariana, onde era a Rádio 9 de Julho. Eu fui procurar a Rádio 9 de Julho. Então, na Rádio 9 de Julho, eu fiz lá, sabe, um teste e tal. Aí me perguntaram se eu trabalhava em rádio mesmo. Falei, não, trabalho. Ah, então tá bom, vamos, qualquer coisa eu dou uma resposta. Também não deu resposta. Aí no outro dia, eu preciso arranjar alguma coisa, porque daqui a pouco vou ter que voltar mesmo. Eu não pretendia voltar para o interior por causa até da vergonha. Quer dizer, quem saiu, se despediu todo mundo, agora vai voltar, eu estou aqui de volta e não arranjei nada, vai ficar chato para mim. E eu então falei, não, eu preciso arranjar alguma coisa. Aí eu me lembrei, não me lembrei não, era a última opção, né? Mas eu falei, eu vou ter que ir atrás da Rádio São Paulo. A Rádio São Paulo, ela era a cabeça de uma rede chamada Rede Coligadas, da qual a Jauense, lá em Jaú, fazia parte. Mas eu não tinha nenhuma ligação em São Paulo. Então, como eu já tinha ido da Cometa, tinha ido na 9 de Julho, se não me falha a memória também na América, que era coligada com a 9 de Julho, nenhuma delas tinha dado certo. Eu até pensei, olha só, até cheguei na Tupi e subi os degraus da Tupi no Alto Sumaré, mas na metade dos degraus eu desci e falei, o que eu quero fazer aqui? Pô, com esses nomes aqui, Tupi, né, eu não falei, não vou passar vergonha. Aí então eu decidi que eu iria na Rádio São Paulo, que era ali na rua 24 de Maio. Aí fui lá na Rádio São Paulo, me apresentei, disse que eu era do interior, que eu era de Jaú, que eu trabalhava lá na Rádio Jauense. E quem me atendeu, quem me recebeu foi uma pessoa chamada Márcio Martins. O Márcio, ele falou, olha, é o seguinte, aqui para São Paulo nós não temos lugar, mas nós estamos mudando a programação. As novelas estão deixando de ocupar o espaço que ocupam, para a gente colocar musicais, programas e tal. Se você quiser, nós damos um estágio para você de pelo menos aí umas 2 semanas. E todo dia você recebe alguma coisinha no final do dia. E depois de 15 dias, depois de 2 semanas, você vai ser enviado para alguma emissora da rede. Não importa onde. Pode ser aqui para a Baixada Santista, em Santos, onde tem uma, pode ser para Lins, pode ser para Franca, pode ser para onde, enfim, você... Aí eu pensei bem, pensei comigo, falei, então, tudo bem, então, eu pensei no dinheiro. Todo dia eu ganhava um dinheirinho, que era a ajuda de custo.
Falei, eu não vou comer nada, eu vou guardar esse dinheiro, porque na hora H mesmo eu não vou voltar, poxa vida, né? Bom, então eu fiquei todo dia fazendo ali um estágio, aprendendo essa programação. Era Sua Carta Vale Música, Isto é Sucesso, e daí por diante, né? Então eu fui aprendendo. Quando então falou, olha, tá chegando a hora então nós estamos vendo qual a cidade que nós vamos mandar você. Falei, tá bom. Demora mais quantos dias? Uns mais 2, 3 dias a gente decide. Eu falei, mais 2, 3 dias eu pego o meu dinheirinho. Na hora que eles falarem, você vai para tal lugar, eu não vou. Eu falei, não vou. Vou falar, não, obrigado, tal, desisti. Aí tava chegando o dia mesmo. Aí já era tipo assim, no dia seguinte, quando inesperadamente, um dos maiores locutores do Brasil de todos os tempos, Antônio Pimentel. Ele era o narrador de novelas do 7º andar. Tinha a rádio no 4º andar e o setor de novelas no 7º. E o Antônio Pimentel era aquele vozeirão que narrava as novelas, né? E ele deu um problema qualquer lá, que ele abandonou, ele largou. Mas assim, já na véspera deles me comunicarem para onde eu ia. Eu não ia, mas eles não sabiam que eu não ia. Mas eu falei, vou até a última hora, até o último dinheirinho, porque eu seguro esse dinheiro para precisar comer. E deu tipo assim, 2 dias antes, o Antônio Pimentel deu um problema lá, abandonou. E então eles se viram obrigados a levar uma pessoa da rádio para o 7º andar para narrar as novelas lá. E nisso sobrou um espaço na rádio. E eles falaram assim, bom, então olha, você não vai viajar não. Você fica mais uns dias até nós contratarmos alguém, porque houve um problema aí, eu sabia que o Antônio Pimentel tinha ido embora. E tinha que subir uma pessoa da rádio, como de fato subiu. E falou, você vai até a gente arranjar alguém. Rapaz, e desse jeito as coisas foram andando, que de repente eu me firmei. Sabe, esse negócio de falar sorrindo, essa coisa de você falar com alegria, começou a conquistar um público. A Rádio São Paulo era 12º lugar. Nessa de que, olha, você vai ficando, eles foram observando que o Ibope antigamente, ele não era trimestral, ele era mensal. Depois já de um mês, algum resultado já começou a aparecer, a Rádio São Paulo começou a melhorar de audiência. Logo às 5 horas da manhã, um cara falando alegre, um cara falando sorrindo, contente, poxa. Não se tinha isso em São Paulo, era a hora dos grandes jornais falados, jornal falado do Tupi, o seu redator-chefe e mais isso. E de repente um carinha ali no meio, sabe, falando com alegria, vamos lá, vamos acordar e tal. Isso foi acontecendo de tal modo que um dia, na Rádio São Paulo, aí eu fui contratado. Não, você não vai viajar mais, você vai ser nosso contratado. Eu falei, poxa, consegui, consegui um espaço em São Paulo, meu Deus do céu, né? Então, eu fui contratado e passei então a ser um funcionário realmente da rádio e não mais um estagiário. E foi num dia assim que alguém me chama logo de manhã e falou assim, olha, tem um telefonema para você aqui. Eu falei, quem é que tá ligando? Falou que é Gil Gomes. Eu falei, Gil Gomes? Poxa, quem é que não sabia que era o Gil Gomes? Eu falei, Gil Gomes, é gozação. Sabe, no rádio às vezes há essas brincadeiras com pessoas novatas, né? Eu falei, alguém que está fazendo gozação aí. Mas eu fui lá, alô? Eli, aqui é o Gil Gomes. Eu falei, para de brincar, quem é você? Que você está brincando? Não, Eli, é o Gil Gomes mesmo. É o seguinte, eu gostaria que você viesse conversar aqui com o nosso diretor, Francisco de Abreu, porque a gente pensa em contratar você. Eu falei, para de gozação, quem é que está falando aí? Eli, dá meia hora que vai ter uma viatura aí. Aí eu comecei a levar a sério. Meia hora e uma viatura da Rádio Nacional estaria ali para me pegar na 24 de maio. Falei, bicho, olha, se for gozação, que mico que eu tô pagando, né? Vai ser uma gozação geral. Não é que meia hora depois tinha uma viatura da rádio, que não era a Globo ainda, era a Rádio Nacional. Falei, puxa vida, e era o Gil Gomes de verdade. Até hoje eu me lembro, não acredito que o Gil Gomes estava ligando para mim. Pô, mas quem eu era? Eu era nada. Eu estava começando na Rádio São Paulo e ele já tinha visto que havia ali sei lá, aquele negócio de falar alegre, falar sorrindo, não sei o que aconteceu. E ele então, fui lá falar com o seu Francisco de Abreu, mas não deu certo. Eu acho que eu pedi um pouquinho, porque na minha cabeça, lá no interior, sempre precisava falar, quando você for mudar de emprego, pede sempre o dobro.
Eu pedi o dobro. Aí o homem falou, pô, você não é nada e vai pedindo o dobro. Não. Aí não deu certo. O seu Francisco de Abreu realmente não me quis. E voltei, então, continuei meu trabalho. Não falei nada para ninguém, continuei meu trabalho. E o Gil também. Dali a uns 3 meses, uma ligação. Olha, tem um tal aqui de... Eu continuo na rádio. Sua carta vale música. Isso é o primeiro programa. Aí vinha o Omar Cardoso, às 8 horas da manhã, até às 10. Às 10 eu voltava com Isto é Sucesso. Aí, 1 hora, tinha um noticiário em que ele, Antônio Pimentel e o Franco Neto apresentavam esse noticiário. Aí, como o Antônio Pimentel foi embora, quem acabou apresentando ele também era eu. E voltava à noite às 9 horas. Então, de repente, a rádio começou a ficar com a cara de Eli Correia. E um dia liga uma pessoa dizendo assim, ó, tem aqui alguém para falar com você. Rock do Silvio Santos. Falei, caramba, Rock do Silvio Santos. Fui falar lá com o Rock, mas sempre meio cismado, né? Falou, Eli, tal, aí, como é que tá? Tudo bem? Olha, é o seguinte, eu quero contratar você para apresentar o Roberto Carlos. Falei, não, aí é brincadeira. Apresentar o Roberto Carlos? Ele falou, ele vai se apresentar no Ginásio Independência, ali em Presidente Altino, Osasco, e eu quero que você seja o apresentador. Eu falei, ô Rock, se não for brincadeira, rapaz, mas eu apresentar o Roberto Carlos, não é gozação mesmo, não? Falou, não. E olha, eu tenho até um cachê pra você, um cachezinho. Falei, então como é que a gente... Aí nós marcamos o encontro, ele acertou, e eu falei, meu Deus, vou apresentar o Roberto Carlos, gente. Parecia até brincadeira mesmo, uma gozação. Bom, sei que no dia do show, eu fui na estação da Lapa, peguei um ônibus ali na Lapa, que dá destino a Presidente Altino, desci ali na Presidente Altino, fui até o Ginásio Independência, que hoje é José Liberati, e me apresentei lá na portaria. Olha, eu vim apresentar o Roberto Carlos. O cara da portaria, rapaz, ele nem olhou pra mim. Você imagina, um cara que veio de ônibus, com a roupinha bem mequetrefe, para apresentar o Roberto Carlos, falou, o que você tá querendo? Você tá querendo entrar de graça? Acho que tá, né? Falei, não, rapaz, eu fui contratado mesmo para apresentar o Roberto Carlos. Falei, para de brincadeira, rapaz, que negociação, não. Falei, olha, então vê se você conhece o Rock. Sim, o Rock eu sei quem é, então chama o Rock aqui, que o Rock me contratou. Ele olhou bem para mim assim e falou, chama lá o Rock, né? Aí vem o Rock. Ô, Eli, entra aí e tal. E era eu mesmo que ia apresentar o Roberto Carlos. Me lembro até hoje. Eu não acreditei, fiquei olhando o Roberto Carlos assim, fiquei vendo, né, as minhas histórias, os meus momentos de amor, que passei ao som das músicas do Roberto Carlos. Falei, nossa, o homem tá aqui, pelo amor de Deus, sou eu que vou apresentar ele. Na verdade, não era eu mesmo o apresentador direto, que ele tinha uma pessoa antes. Eu ia, né, abria o evento e tal, e aí eu chamava o apresentador, que o Roberto Carlos tinha um apresentador dele. Que eu me esqueci agora o nome, mas era muito conhecido na época como o apresentador oficial do Roberto Carlos. Mas, pô, eu tava ali no camarim com o homem, tava ali do lado do homem, quem diria? E isso eu devo ao Rock do Silvio Santos. Isso jamais vou esquecer. Esse meu primeiro, vamos dizer assim, primeira emoção forte realmente. Aí depois apresentou o Roberto, assisti o show do Roberto, peguei o ônibus de volta, voltei para a pensão. Morava numa pensão. Olha, gente, foi um momento assim de extrema emoção. Primeiro, aquele lance do Gil, e era o Gil de verdade. Não deu certo eu trabalhar lá na rádio, mas era o Gil de verdade. Depois o Rock do Silvio Santos me contratando para apresentar Roberto Carlos, vê se pode. E acabou que era verdade também. E assim eu fui levando essa minha carreira, entre aspas, a carreira, né, dentro da Rádio São Paulo, até que um dia alguém chega e diz assim, Eli, eu estava fazendo o programa, tem uma pessoa esperando você. Eu falei, umas pessoas esperando por mim, mas quem é? É um tal de José Roberto Gama. Ele é assistente de direção do Caião Gadia, lá da Tupi. E eu tinha acabado de ver uma revista onde o Caião Gadia falava alguma coisa de sucesso, assim, falava, mas ele é o diretor da Tupi, o diretor da Tupi, ele é o assistente dele. Faltavam 15 minutos para terminar o programa.
coração que acelerou. Falei, será que chegou aquele convite que o pessoal falava assim muito no interior? Olha, alguém está passando por aqui, está ouvindo, de repente gosta, contrata. Olha, alguém gosta, sabe? Falei, será que alguém veio atrás de mim? Aí quando acabou o programa, fui lá fora, estava o José Roberto Gama e mais um colega da rádio, Haroldo Maria, e falou, olha, o Caion Gadia quer falar com você. Falei, mas... Então, olha, o endereço é esse, se você puder ir lá, no Alto do Sumaré. Então eu falei, tá bom, então eu vou amanhã então. Ele falou, não, se possível, vai hoje, que ele já está te esperando. Rapaz, eu fui para lá. E quando eu saí, eu já saí contratado. Já saí contratado. Quando eu voltei para a Rádio São Paulo e falei, que na época já o diretor era outro, era o Garcia Neto, e falei, seu Garcia, eu vou embora da Rádio São Paulo, que eu acabei de ser contratado pela Tupi. Nossa, esse homem ficou bravo. Porque nessas alturas a Rádio São Paulo já estava quase em primeiro lugar. A Rádio São Paulo já estava quase no primeiro lugar. Essa programação alegre, vibrante, era diferente. Não existia. Era um negócio assim, né? De repente eu abri um caminho assim para fazer um rádio alegre, festivo, contente, né? E então ele falou assim, mas você não podia ter feito isso. Falei, mas como é que vamos comparar na época a Tupi com a São Paulo? Poxa, eu não pensei em fazer, já saí de lá. E ele falou, não, você não vai. Eu falei, eu tenho que ir embora. Nossa, ele me expulsou. Se ele pudesse, acho que me jogava do quarto andar. Agora era hora de ir embora da Rádio São Paulo, deixar para trás essa minha primeira experiência e, diga-se de passagem, vitoriosa. Poxa, eu fui contratado. Dessa vez não foi eu que fui atrás, eles que vieram e me contrataram. Então, estreia marcada 15 de outubro de 1973, na famosa equipe 1040, Rádio Tupi de São Paulo.